O saguão de entrada da inteligência artificial automação industrial fervilhava naquela manhã, cheio de energia e movimento. Victoria Blackwell, aos 29 anos e já no comando da empresa, cortava o espaço com passos firmes, vestindo um tailleur rosa claro que contrastava com a seriedade do ambiente. O celular colado à orelha, ela discutia detalhes cruciais de um projeto que poderia definir o futuro da corporação. Em um canto quase esquecido do hall, uma menina de 7 anos desenhava em silêncio, traçando formas coloridas em uma folha branca com seus giz de cera. Foi quando Victoria, quase por acaso, direcionou o olhar para aquele papel. Seu coração gelou. Ali, entre rabiscos infantis, estava o padrão recursivo exato que ameaçava arruinar 3 anos de trabalho e milhões em investimento. O algoritmo que só ela e seu diretor técnico conheciam. A ligação foi interrompida sem cerimônia. Com as mãos trêmulas, ela se ajoelhou ao lado da criança. Quem te ensinou isso? Perguntou, a voz quebrada por uma mistura de incredulidade e urgência. A pequena levantou os olhos serena, e apontou para o fundo do saguão, onde um homem empurrava um balde e um rodo, limpando o piso impecável. Foi meu papai, respondeu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Daniel Morrison seguia com seu trabalho, mais uma sombra no mecanismo bem oleado daqueles corredores corporativos. Havia 5 anos ele era outro homem, um nome respeitado em revistas de engenharia aeroespacial, um inovador cujas soluções para a otimização de motores a jato eram estudadas em universidades. Tudo mudou numa noite de abril, quando o motorista bêbado ignorou um sinal vermelho e colidiu com o carro de Sarah. 3 dias na UTI segurando a mão dela, fazendo promessas à filha de 2 anos que não entendia por que a mãe não acordava. Depois, só o vazio. E uma criança pequena que todos os dias perguntava quando a mamãe voltaria para casa. A carreira brilhante, com seus salários exorbitantes e viagens internacionais, não tinha espaço para uma filha que precisava de colo, de histórias antes de dormir, de alguém que estivesse presente. Daniel escolheu. Trocou plantas industriais por panos de limpeza, equações complexas por turnos noturnos, o reconhecimento profissional pela chance de ver Lily crescer. Quando se candidatou à vaga de zelador na inteligência artificial automação, o gerente de RH mal olhou seu currículo, apenas mais um funcionário para manter os pisos reluzentes enquanto os gênios, lá em cima, moldavam o futuro. Lily herdara os traços delicados da mãe e a mente analítica do pai. Aos 7 anos, enxergava padrões onde os outros viam caos, não por obrigação, mas porque o mundo de Daniel se infiltrava no dela, nas histórias sobre dinâmica de fluidos que ele contava antes de dormir, nos projetos de fim de semana com peças de brinquedo, nas explicações simples sobre por que as coisas funcionavam. Enquanto esperava o pai terminar o expediente, ela preenchia cadernos com desenhos e anotações, rodeada por guardas de segurança que lhe davam doces como se fosse uma mascote do prédio. Para o resto do mundo, porém, ela era apenas a filha do zelador, doce, quieta, invisível. Victoria Blackwell, por outro lado, habitava um universo paralelo. Formada pelo MIT, a CEO mais jovem da história da empresa, criada para o sucesso pelo pai banqueiro, mas que conquistara cada vitória com noites em claro e uma capacidade rara de decifrar o que outros não viam. Seu projeto atual, um sistema de otimização impulsionado por inteligência artificial para motores industriais, consumira 3 anos e 40 milhões em recursos. O algoritmo no centro daquilo era sua joia da coroa, guardado a 7 chaves, conhecido apenas por ela e por Marcus Webb, o diretor técnico. A promessa era revolucionar a eficiência fabril, mas um loop recursivo teimoso criava falhas que ninguém conseguia resolver. 3 equipes de elite do Vale do Silício haviam tentado, e fracassado. E agora, ali no desenho colorido de uma criança, estava a fórmula idêntica à que ela mantinha trancada em seu laboratório seguro. A história de Daniel era de renúncia. Antes da tragédia, ele era uma estrela ascendente, engenheiro sênior mais jovem da Northrop Grumman, com 2 patentes em andamento e ligações constantes de caçadores de talentos. Sua especialidade? Algoritmos de otimização para propulsão a jato, a matemática por trás de motores mais limpos, mais potentes, mais inteligentes. Sarah, professora, suportava suas noites no escritório com paciência, orgulhosa de cada conquista. Eles haviam comprado uma casa em um bairro com boas escolas, sonhavam com mais filhos, até desenhavam juntos a planta de uma oficina onde ele poderia inventar nos fins de semana. 3 segundos de negligência ao volante destruíram tudo. Depois do enterro, com Lily nos braços chorando pela mãe, Daniel tomou a única decisão que fazia sentido. Sua filha precisava dele inteiro, não de um pai ausente em busca de glória.
O mundo da engenharia exigia tudo: viagens, madrugadas, fins de semana sacrificados. Lily precisava de ajuda com a lição de casa, de alguém para aplaudir suas apresentações na escola. Ele escolheu ser invisível. Trocou o prestígio pela presença, a ambição pelo afeto, os desafios intelectuais pela simplicidade de estar ali. O duplex em Riverside Heights contava duas histórias. Por fora, uma casa modesta, gramado aparado, carro usado na garagem, flores que Sarah plantara e que Daniel regava religiosamente, como se ao mantê-las vivas, pudesse preservar algo dela. Por dentro, um museu de uma vida que não existia mais. Paredes cobertas por esboços técnicos, teoremas matemáticos, patentes emolduradas mas empoeiradas. Sobre a mesa de centro, uma maquete inacabada de motor a jato, cada peça etiquetada com sua letra precisa. Pilhas de revistas científicas se amontoavam ao lado de livros que ele não tinha coragem de jogar fora. Não era decoração. Era uma homenagem, como deixar a xícara de café de Sarah no mesmo lugar, como se a qualquer momento ela pudesse voltá-la a usar. Todas as noites, depois que Lily dormia, Daniel se sentava naquele ambiente carregado de memórias. Resolvia problemas que já não importavam para ninguém, mantinha habilidades que o mundo havia deixado para trás, como se em algum canto da mente, ainda acreditasse num retorno que sabia impossível. O universo de Vitória funcionava sob outras regras: almoços de negócios, reuniões de diretoria, projeções trimestrais. Seu apartamento no último andar, com vista para a cidade, era um reflexo de sua vida, linhas retas, objetos caros escolhidos por um decorador, nada pessoal além de uma arte abstrata que transmitia sofisticação. O pai ligava semanalmente para discutir tendências de mercado, nunca para perguntar se ela era feliz. A mãe enviava convites para eventos beneficentes, onde pessoas interessantes poderiam ser apresentadas. Vitória ia, sorria, trabalhava, voltava sozinha para seu espaço imaculado e abria o notebook até o cansaço vencê-la. O problema do algoritmo a consumia há semanas. Se não fosse resolvido, contratos seriam rompidos, investidores processariam a empresa, a falência seria inevitável. Aquele desenho de Lily não era apenas parecido com seu trabalho, era a evolução que eles buscavam, traçada em giz roxo pela mão de uma criança que, tecnicamente, não deveria entender nada daquele universo. Naquela noite em seu escritório, Vitória olhava fixamente para a folha ao lado do teclado, tentando conectar os pontos de uma equação impossível. À sua frente, Marcus Webb soava frio, apesar do ar-condicionado. Preciso que entenda uma coisa, disse ela, a voz cortante como lâmina. Essa fórmula existe em apenas 2 lugares, minhas anotações privadas e nosso servidor blindado. Ou você violou o protocolo, ou temos um problema muito maior. Marcus balançou a cabeça, desesperado. Vitória, juro pela vida da minha mãe. Não falei disso com ninguém. Minha esposa nem sabe em que projeto estou trabalhando. Ela o observou com cuidado. Marcus era ambicioso, às vezes negligente com despesas da empresa, provavelmente envolvido com alguém do financeiro, mas não era tolo a ponto de vazar segredos que destruiriam suas próprias opções de ações. Então explique, disse ela lentamente, como uma menina de 7 anos rabiscou nosso algoritmo patenteado enquanto esperava o pai no saguão. A resposta não veio. As imagens de segurança que Vitória revisou não mostravam nada suspeito. Lily chegava pontualmente às 15h30, fazia a lição de casa, rabiscava seus desenhos e ia embora com o pai às 23h. Nenhum acesso não autorizado. Nenhum contato suspeito. Apenas uma criança com canetinhas e papel, detentora de um conhecimento que não deveria existir fora de um laboratório trancado a 7 chaves. A decisão de visitar a casa de Daniel pegou até mesmo Vitória de surpresa. COR não faziam visitas domiciliares a zeladores. Mas aquilo transcendia hierarquias corporativas. Ela precisava entender como seu segredo mais bem guardado havia aparecido no rabisco de uma criança. O trajeto até Riverside Heights a levou por ruas que nunca havia visto, centros comerciais decadentes, escolas envelhecidas, um pedaço da América que existia em paralelo ao seu Tesla e às suas opções de ações. A casa geminada ficava em uma rua tranquila, com a luz da varanda acesa e brinquedos espalhados pelo gramado. Vitória estacionou, questionando seu próprio julgamento. E se fosse uma armadilha de espionagem corporativa? E se Daniel Morrison fosse muito mais do que aparentava? Mesmo assim, bateu à porta. Impulsionada pela desesperança e pela curiosidade, Daniel atendeu ainda de uniforme de trabalho, com o cansaço estampado na postura. Sua surpresa ao vê-la logo deu lugar a uma preocupação cautelosa, seguida de uma neutralidade calculada. Senhorita Blackwell. A pergunta não foi feita, mas estava lá em camadas. Por que está aqui?
O que quer? O que Lily fez? Vitória sentiu-se pela primeira vez em anos inesperadamente nervosa. Senhor Morrison, precisamos conversar sobre o desenho da sua filha. A sala de estar desfez todas as suas expectativas. Sim, os móveis eram usados, o carpete gasto, mas as paredes contavam outra história. Projetos técnicos cobriam cada superfície. Equações se espalhavam por quadros brancos. Maquetes de motores em diferentes estágios de montagem. Aquilo não era a casa de um zelador, mas o ateliê congelado no tempo de um engenheiro, um museu de ambição abandonada. Daniel notou seu espanto. Quer saber sobre a fórmula, disse em tom baixo. Não era uma pergunta, mas um reconhecimento. Lily apareceu na porta, abraçada a um coelho de pelúcia, observando com olhos atentos demais para uma criança de 7 anos. Lily, querida, vá terminar sua leitura. Eu checo depois. A menina assentiu e desapareceu pelo corredor. Daniel indicou uma poltrona. Café? Vitória negou com a cabeça, ainda absorvendo o ambiente. O senhor é engenheiro. Mais uma vez, não era uma pergunta. O sorriso de Daniel foi amargo. Era. No passado. Há 5 anos. Ele se acomodou na cadeira, e a história jorrou. A morte de Sarah, a escolha de criar Lily sozinho, a transformação do engenheiro respeitado no zelador invisível. Os padrões que Lily desenha não são exatamente a sua fórmula, mas estão relacionados ao meu trabalho em aeroespacial. Otimização recursiva para eficiência de combustível. Ela cresceu rodeada por esses conceitos desde que aprendeu a andar. Vitória processou as informações, a mente acelerando com as implicações. Senhor Morrison. Daniel. Essa fórmula que sua filha desenhou pode resolver um problema de 40 milhões de dólares. Temos 3 equipes trabalhando nisso há meses. Ele deu de ombros. Às vezes ela me vê trabalhando depois que deveria estar dormindo. Crianças absorvem mais do que a gente imagina. Vitória inclinou-se para frente. Preciso da sua ajuda. Oficialmente. Como consultor. A expressão de Daniel endureceu. Eu escolhi esta vida, senhorita Blackwell. Lily precisa de estabilidade, não de um pai que nunca está em casa. Ela quis argumentar, mas viu a determinação em seus olhos. Aquele homem havia sacrificado tudo pela filha. Seus 40 milhões não significavam nada diante daquela devoração. Vitória levantou-se para ir embora, mas hesitou. Se mudar de ideia, deixou seu cartão sobre a mesa de centro, ao lado da maquete de um motor. Daniel não o pegou. As semanas seguintes foram de crise. Alguém vazou a notícia do problema do algoritmo para o TechCrunch. Gigantes da inteligência artificial e automação à beira da falência por algoritmo defeituoso estampava a manchete. As ações despencaram 30% em 2 dias. Concorrentes circularam como abutres, espalhando rumores de aquisições hostis. Vitória trabalhou dias de 20 horas, tentando manter a confiança enquanto o CFO a atualizava sobre o esgotamento dos recursos. Os membros do conselho marcaram reuniões de emergência exigindo soluções. Marcus Webb apresentou correções cada vez mais desesperadas e todas falharam. As equipes de engenharia frustraram-se, depois desistiram. Enquanto isso, Daniel continuou sua rotina noturna, passando pano, esvaziando lixeiras, invisível aos executivos apavorados que passavam correndo por ele. Ouvia fragmentos de conversas, compreendia a magnitude do problema, reconhecia os erros na abordagem deles. Mas havia feito sua escolha. Lily importava mais do que algoritmos. A frenesi da mídia se intensificou. A queda da queridinha da tecnologia, anunciou o Wall Street Journal. O pai de Vitória ligou, não para oferecer apoio, mas para criticar sua liderança. Ex-funcionários deram entrevistas anônimas sugerindo incompetência. O conselho agendou uma votação de desconfiança. Vitória ficou diante da janela do escritório, observando as luzes da cidade, perguntando-se se era assim que os impérios caíam. Enquanto Roma ardia, seu telefone vibrou, outro repórter buscando um comentário. Ignorou. Voltou ao quadro branco, onde havia redesenhado a fórmula uma e outra vez, buscando a percepção que ainda lhe escapava. O chão limpo refletia seu fracasso de volta para ela. Foi então que notou Daniel na porta, segurando seu rodo, mas sem usá-lo. Estudando seu quadro com uma expressão que ela reconheceu imediatamente, a de um engenheiro diante de um problema solucionável. Estão abordando errado, disse ele, em voz baixa. Vitória virou-se, com a esperança e o ceticismo lutando em seu peito. O loop recursivo não é o problema. É a solução. Vocês estão tentando eliminá-lo quando deveriam amplificá-lo. Ele deixou o rodo de lado, pegou um marcador e começou a desenhar. Suas mãos moviam-se com uma confiança há muito esquecida. Equações fluíam pelo quadro. Vitória observava, hipnotizada.
Aquilo não era um zelador repetindo algo que ouvirá por acaso. Era expertise profunda e intuitiva. O tipo que só vem de anos de trabalho de alto nível. Daniel afastou-se. Rode esta modificação no seu simulador. Vitória agarrou o laptop, os dedos voando sobre o teclado. A simulação que havia falhado centenas de vezes de repente funcionou. Os números se alinharam, as métricas de eficiência dispararam. Meu Deus, e sussurrou. Daniel já estava pegando seu rodo. Espere, chamou Vitória. Preciso de você neste projeto. Diga seu preço. Ele parou junto à porta. Já lhe disse. Não sou mais essa pessoa. E saiu deixando-a ali com a solução no quadro. A salvação ao alcance, mas dependente de um homem que havia escolhido rodos em vez de equações. A conversa que mudaria tudo aconteceu na cafeteria, às 2 da manhã. Vitória encontrou Daniel comendo um sanduíche, com Lily dormindo no banco ao seu lado, a lição de casa espalhada sobre a mesa. Ela ainda não terminou o projeto de ciências, explicou ele, afastando uma mecha de cabelo do rosto da filha. Vitória sentou-se à frente deles, exausta demais para fingimentos. O conselho vai me demitir amanhã se eu não apresentar uma solução. Daniel continuou comendo. Você já tem a solução. Eu a desenhei no seu quadro. A frustração de Vitória transbordou. Preciso de mais do que desenhos. Preciso de alguém que entenda, que possa implementar, defender para os investidores. Daniel olhou para a filha adormecida. Enfrentaram cada obstáculo com a mesma determinação que os havia unido naquela primeira crise. Vitória não recuou diante das ameaças do pai, um homem que sempre medira o valor das pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias. Ela simplesmente o encarou durante um jantar tenso no clube de campo, os talheres de prata refletindo a luz dos lustres enquanto cortava o filé com precisão cirúrgica. Você prefere que eu perca a única pessoa que me faz sentir humana, ou que a empresa continue crescendo com um algoritmo que só existe porque ele existiu? Sua voz era baixa, mas cada sílaba um martelo. Escolha, pai. Mas saiba que pela primeira vez não estou pedindo permissão. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o som dos garfos contra a porcelana pareceu cessar. Seu pai, acostumado a dobrar vontade com um cheque, encontrou pela primeira vez uma filha que não tinha preço. Enquanto isso, Daniel lutava com demônios próprios. Não era o dinheiro, ele já havia provado que podia viver com pouco. Era o peso de ser o projeto de Vitória, o medo de que, para ela, ele fosse apenas mais um problema a ser resolvido com eficiência implacável. Até que uma noite depois de Lily dormir, ele jogou a luva. Você sabe o que eles dizem no escritório? Que sou seu brinquedo de caridade. Que você está brincando de Robin Hood com o zelador. Sua voz quebrou, mas os olhos não desviaram. Não quero ser seu caso de caridade, Vitória. Nem seu segredo sujo. Ela poderia ter argumentado com lógica, com dados sobre como ele havia salvado a empresa. Poderia ter lembrado que ninguém havia desmoronar por um homem, muito menos por um que limpava os banheiros que ela usava. Mas em vez disso fez algo que o deixou sem palavras. Chorou. Não foram lágrimas silenciosas de executiva. Foram soluços feios, as mãos tremendo enquanto ela arrancava o colar de pérolas que usava como armadura. Você acha que eu não sei como isso parece? Sua voz estava rouca. Que não vejo as olhadas, não ouço os sussurros. Eu passei a vida inteira sendo a mulher de gelo, e agora, pela primeira vez, sinto algo que não posso controlar, não posso otimizar. Ela engoliu em seco. E sim, tenho medo. Medo de estragar tudo. Medo de que você acorde um dia e perceba que não sou nada além da minha pasta de apresentações e do meu plano de 5 anos. Daniel não disse nada. Apenas a puxou contra si, sentindo os ombros dela tremerem, o cheiro do perfume caro misturado ao suor do desespero. Foi ali, com Vitória vulnerável entre seus braços, que ele entendeu. O verdadeiro poder não estava em ser invencível, mas em deixar alguém ver suas cicatrizes. Os rumores, é claro, não pararam. A imprensa de negócios especulava sobre o mistério do gênio por trás do algoritmo, enquanto tabloides mais baratos inventavam histórias sobre o caso torridos da CEO com funcionário. Mas Vitória enfrentou a tempestade com uma estratégia que ninguém esperava: transparência seletiva. Em uma entrevista exclusiva para Fortune, ela não negou o relacionamento. Também não o confirmou. Apenas sorriu daquele jeito que fazia acionistas suarem e disse: a inovação muitas vezes vem de onde menos esperamos. Minha maior lição como líder foi aprender a reconhecer talento onde quer que ele esteja, uma pausa calculada, asterisco, e a valorizar as pessoas que têm coragem de ser autênticas, mesmo quando o mundo exige máscaras. A mensagem foi clara.
E quando um repórter insistiu, perguntando se ela estava comprometendo a integridade corporativa, Vitória inclinou a cabeça, os olhos brilhando com um desafio que só Daniel reconheceria. Você já ouviu falar em sinergia, senhor? Às vezes, as melhores soluções nascem quando derrubamos as paredes entre os andares. As ações da empresa subiram 8% no dia seguinte. Mas a verdadeira mudança aconteceu nos pequenos momentos. Nas manhãs em que Daniel deixava um café na mesa de Vitória com um post-it, para a mulher que faz o impossível parecer fácil, mesmo quando não é. Nas noites em que Lily adormecia no sofá da sala de Vitória, enquanto os dois trabalhavam lado a lado, ela em relatórios, ele em equações, trocando olhares que diziam mais que qualquer planilha. Até o dia em que Daniel chegou ao escritório com um envelope amassado. Encontrei isso nos arquivos. É a patente original da Sarah. Sua voz estava tensa. Ela nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti de tudo. Vitória abriu o documento com cuidado, os dedos tremendo ao ver a assinatura da mulher que havia amado Daniel o suficiente para acreditar nele quando ninguém mais acreditava. Foi então que ela entendeu o tamanho do legado que carregavam, e o quão frágil e precioso era o que estavam construindo. E se a gente estragar tudo? Ela sussurrou mais para si mesma do que para ele. Daniel pegou sua mão, os dedos calosos contra a pele macia dela. Já estragamos. Várias vezes. Seu sorriso foi torto, honesto. Mas é assim que se constrói algo real, Vitória. Não evitando os erros, aprendendo a consertá-los juntos. E pela primeira vez ela acreditou que poderia. Lutaram por dinheiro quando ela insistia em pagar a conta. Por tempo quando as reuniões de última hora roubavam os jantares em família. Pelo futuro quando seus mundos pareciam separados por um abismo de expectativas e realidades. Mas foi justamente nessas tensões que encontraram uma harmonia inesperada. Vitória descobriu paz na simplicidade da vida de Daniel, nas histórias antes de dormir, nas batalhas pela lição de casa, nos sábados de manhã cheirando a panquecas queimadas. Ele, por sua vez, redescobriu o estímulo intelectual nos desafios estratégicos dela, nas conversas madrugada dentro sobre negócios e tecnologia, onde suas mãos calejadas desenhavam soluções no ar enquanto ela falava de mercados e inovação. Lily floresceu com dois adultos dedicados a nutrir não apenas seu intelecto, mas sua alma. A confiança da menina desabrochou como as flores que Vitória plantara no jardim da escola, um gesto que na época pareceu pequeno, mas que agora se revelava uma metáfora de tudo que estavam cultivando. O escândalo estourou 6 meses depois. Um fotógrafo flagrou os três na peça escolar de Lily, o braço de Daniel ao redor de Vitória, os sorrisos trocados, a imagem inegável de uma família. CEO tem caso secreto com zelador, estampou as manchetes. As ações despencaram. O conselho marcou reuniões de emergência. As redes sociais se dividiram entre românticos e cínicos, entre os que viam um conto de fadas moderno e os que enxergavam exploração. Mas Vitória enfrentou o conselho com a coluna ereta e os números na ponta da língua. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de liderar esta empresa. Nossos lucros subiram 40%. O algoritmo tem 3 patentes novas. Estamos em expansão internacional. Se querem me demitir por ter encontrado felicidade, expliquem isso aos acionistas. O conselho recuou relutante. Daniel, por sua vez, enfrentou suas próprias batalhas. Colegas que antes o ignoravam agora queriam selfies. Ofertas de emprego chegavam de concorrentes ávidos por capitalizar sua história. Questionavam suas intenções, como se amor pudesse ser calculado em salários ou benefícios. Ele recusou tudo. Todas as noites, voltava para seu balde e seu rodo, escolhendo o anonimato que Vitória nunca poderia ter. O pedido veio onde tudo começou, no saguão, onde Lily havia rabiscado aquela fórmula anos antes. Daniel economizara por meses para comprar um anel solitário, modesto demais para os padrões dela, mas carregado de significado. Não era um diamante de gala, era uma promessa. E ele a fez em uma noite comum, com Lily fazendo lição de casa e Vitória analisando relatórios ao lado deles. Não tenho muito a oferecer, disse, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Nenhum iate, nenhuma mansão, nenhum baile de caridade. Só um homem que conserta coisas, uma filha que te ama e a certeza de que sempre vamos escolher um ao outro, acima de tudo. O sim de Vitória veio entre lágrimas, enquanto Lily pulava para abraçá-los. Até os seguranças, discretos no canto, enxugaram os olhos. O anel era perfeito exatamente por não ser, porque não representava obrigação, mas escolha. Não era uma fusão de interesses, era uma aliança de almas. Casaram-se 8 meses depois, no quintal de Daniel, transformado por luzes piscantes e flores do jardim de Sarah.
Vitória usou um vestido simples comprado em uma loja comum. Daniel vestiu um terno emprestado do irmão. Lily foi daminha, pajem e florista, levando suas tarefas com a seriedade de quem entendia a importância daquele dia. Na lista de convidados, bilionários sentavam-se ao lado de professores, engenheiros aeroespaciais dividiam mesas com faxineiros do turno da noite. Até o pai de Vitória compareceu a contragosto e se surpreendeu ao ver no rosto da filha uma felicidade que nenhum sucesso profissional lhe dera. A cerimônia foi breve, os votos íntimos. Daniel prometeu apoiar suas ambições sem deixá-la perder de vista o que importava. Vitória jurou colocar a família acima de qualquer algoritmo ou margem de lucro. Lily, impossível de ser ignorada, interrompeu para prometer que os ajudaria a lembrar do essencial. A recepção teve bolo de supermercado e uma playlist do celular de Daniel, mas a alegria era genuína. Marcus Webb, levemente alcoolizado, admitiu que Daniel era o engenheiro mais brilhante que já conhecera. Os seguranças formaram uma guarda de honra com suas lanternas enquanto o casal dançava no pequeno quintal. Eu deveria ter sabido que você mudaria tudo, sussurrou Vitória, lembrando daquela primeira pergunta sobre a fórmula. Daniel a puxou mais perto. Lily mudou tudo. Nós só demoramos a perceber.